Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Então hoje quero propor-vos aqui uma pequena dinâmica. Sim, eu sei que me ouvem quando vão para o trabalho, quando estão no ginásio, quando estão a limpar a casa e podem até ouvir a fazer tudo isso e podem fazer este exercício mentalmente ou quando chegarem ao escritório, ao trabalho, ou quando sentarem, quando chegarem a casa, podem apontar um papel. Porque aqui a ideia hoje é poderem perceber como é que podem contestar crenças limitantes. Mas antes de mais, o que é que são as crenças limitantes? Crenças limitantes são aquilo que nós acreditamos sobre nós, sobre o mundo, sobre o futuro, sobre os outros, sobre os relacionamentos, sobre o dinheiro, sobre o sucesso, sobre o nosso valor, as nossas capacidades, etc, etc, etc. E como é que nós criamos essas crenças limitantes? Essas crenças limitantes são criadas ao longo do tempo, principalmente quando somos crianças e adolescentes, e os nossos pais, os professores, os irmãos, os tios, os avós, as pessoas mais importantes e principais para nós, que têm alguma autoridade para nós, nomeadamente as pessoas mais velhas, não é? Ou, por exemplo, mesmo o irmão mais velho ou a irmã mais velha, que mesmo assim já tem alguma autoridade, exatamente por ser mais velho ou mais velha. São coisas que nos dizem que nem sempre são verdade, mas que nós acreditamos naquilo. Como o sermos preguiçosos, a crença muito, muito comum, que eu não sei se há alguém que não tem esta crença, que é o não ser suficiente, não é? Que deriva muito do sentimento da rejeição, sempre que fazemos qualquer coisa de errado lá atrás e somos criticados, desvalorizados, menosprezados, gozados, e faz-nos sentir que realmente não temos valor, ou o que dizemos não é interessante, não é importante, o que somos não é aquilo que é desejado, por exemplo. Então nós vamos aprendendo isso com as pessoas que estão à nossa volta, de acordo com como as pessoas se posicionam perante nós. Neste caso, o que nos dizem. E às vezes não é só o que nos dizem. Até pode pensar, mas deixa-me ver que crenças limitantes são as minhas. Não me lembro dos meus pais alguma vez terem sido críticos comigo, por exemplo. Mas aqui até pode ter a ver com expressões, com olhares, porque às vezes os pais podem não ser muito verbais, por exemplo, seja na crítica, seja no elogio. Às vezes pode ser exatamente uma falta de elogio, porque vimos numa educação que realmente era muito assim, não é? Eu tenho falado muito nisto nos outros episódios, em que muitas vezes valorizamos mais os nossos erros, fracassos, falhas, limitações, o que é que seja, do que propriamente os nossos sucessos, porque isso já era assim antigamente, não é? Raramente valorizavam muito aquilo que nós fazíamos bem ou em que realmente éramos bons, que às vezes até nem sequer era muito aceito, não é? Imagina que você é uma rapariga e que era muito boa a jogar futebol e os pais diziam, mas isso é uma coisa para rapazes, por exemplo, não é? Ou que queria seguir uma determinada profissão e lhe tenham dito, mas isso é só para... isso não dá dinheiro, ou isso é só para este tipo de pessoas ou para aquelas. Ou seja, sempre que se sentiu desvalorizado, desvalorizada, em que a sua ideia não foi aceita, ou antes pelo contrário, a sua expressão também da autenticidade, espontaneidade, sempre que ria, que gritava, que brincava, que se chateava, que fazia uma birra, como é que reagiam a isso tudo? Às suas expressões, das suas emoções, das suas ideias, da sua espontaneidade, sempre que era autêntico, autêntica, sempre partilhava os seus sentimentos, as suas ideias, ou contrariedades, por exemplo. Se rejeitavam, se criticavam, se desvalorizavam, se não validavam, por exemplo. Muitas vezes pode ter ficado com essas crenças de que eu tenho para dizer não é importante, ou não é bom expressar o que eu sinto, ou o tal não sou suficiente, ou então dizerem-lhe muitas vezes que é preguiçoso, ou que é preguiçosa, ou que é uma pessoa influenciável, ou que é isto, que é aquilo. No fundo, pode fazer aqui este exercício. O que é que lhe disseram lá atrás que lhe tocou de alguma maneira e que gravou? Gravou como verdade. São essas crenças que eu quero que aponte num papel. Ou aponte mentalmente, se bem que isto é um pouco difícil fazer mentalmente, pode assim de repente aperceber-se de uma outra crença, não é? Normalmente essas crenças podem ser percebidas quando se repete muitas vezes a mesma coisa. Por exemplo, sou sempre assim, sou um fracasso, não faço nada bem, não sou suficiente, não sou interessante, os outros não vão gostar do que eu tenho para dizer, é melhor não dizer o que penso, não posso entrar em confronto, não consigo fazer isto ou aquilo. São este tipo de pensamentos, normalmente muito sob a forma da negação, não sou isto ou não sou aquilo, deveria ser isto ou aquilo, também sob a forma de enunciados deveria, por exemplo. E normalmente são pensamentos que o fazem ou que a fazem ficar triste.
revoltado, revoltada, ansioso, ansiosa, não é? São os pensamentos. Normalmente as crenças limitantes criam pensamentos automáticos negativos. Portanto, a crença do não sou suficiente pode originar os tais pensamentos de os outros não vão achar interessante o meu projeto ou a minha ideia, normalmente eu não tenho coisas muito interessantes para dizer. Por exemplo, isto são pensamentos negativos originados nesta crença do não sou suficiente. Ou sou preguiçoso, ou sou uma pessoa complicada, por exemplo. Ouço muitas pessoas dizerem isto. Eu sempre fui uma pessoa muito complicada, ou sou complicado. Será que é? Ou será que acreditou que era? Será que isso é verdade? A ideia aqui é pôr tudo aqui em revolução. É pôr tudo em análise, né? No fundo, contestar essas crenças, olhar para elas. Será que estas crenças são verdade? Será que estas crenças são atuais? Quer manter estas crenças ou não? Então aponta aí num papel estas 3 perguntas que deve fazer segundo cada uma dessas crenças ou desses pensamentos automáticos negativos, que é verdade? É atual? Quero manter? Se a resposta for não a cada uma dessas perguntas, então está na altura de criar uma crença nova sobre si, não é? E eu passo a explicar as perguntas. É verdade? É atual? Quero manter? Neste caso é verdade no sentido, ok, eu sempre acreditei isto sobre mim, mas será que isto é verdade? Por exemplo, lá atrás no tempo diziam-me que eu era preguiçosa. E que não fazia as coisas, ou procrastinava, ou que era influenciável, porque na altura eu era uma pessoa muito tímida e introvertida até a minha adolescência. E então isto era a descrição dos professores e isto ficou registado na minha cabeça. Obviamente que hoje em dia não me considero influenciável, apesar de todos nós sermos um pouco, não é? Influenciáveis sobre o que está a acontecer, sobre o que se passa à nossa volta, não é? Também a nossa desejabilidade social, a nossa necessidade de sermos aprovados. Mas, por exemplo, ser preguiçosa, eu acreditei nisso até há muito pouco tempo. E assim que me desvinculei dessa crença, porque era o que me diziam, os meus pais, os professores, se ela quisesse, tinha melhores notas, se ela estudasse com mais tempo de antecedência, ela é preguiçosa, não estuda logo, adia, porque eu era perfeccionista, é verdade. Tinha muita insegurança, medo de falhar, o medo da rejeição, não é? Então procrastinava, era uma estratégia de defesa que eu usava. Então as pessoas acharam que eu era preguiçosa. E eu durante muito tempo, e até há bem pouco tempo, eu acho que me sabotava também, porque acreditei de tal forma que eu era essa pessoa preguiçosa, porque também gosto de passar um dia no sofá, por exemplo, porque posso gostar de dormir, ou de acordar mais tarde, ou de não acordar muito cedo, ou de não trabalhar à noite, por exemplo, não é? Então fui repetindo este mantra. Isto para vos dar um pequeno exemplo, de certeza que vocês têm também estas crenças, coisas que vos disseram, coisas que vocês passaram a acreditar acerca de vós próprios, ou vocês mesmos, ou vocês mesmas, e que ficou aí, tipo um mantra. Mas eu sou isto, mas eu sou aquilo. Ou então eu sou isto, mas deveria ser aquilo, não é? Porque às vezes também há muito esta comparação. Deverias ser mais como o teu primo, ou deverias ser mais como o teu irmão, ou como a tua irmã. Olha lá, tão bem comportado, olha lá, é bom em tudo, olha lá, tão boas notas, olha lá, etc, 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 não é? Muitas vezes somos comparados com modelos de referência que para os nossos pais, para os professores, é o modelo exemplar de comportamento, de estilo pessoal, de vestir, de resultados, por exemplo, não é? Então nós ficamos a acreditar, sou uma bosta, não presto para nada, não sou interessante, etc, etc, etc. Então às vezes essas crenças não são verdade. Foram expectativas não correspondidas, se calhar dos pais, não é? Que acharam que o filho deveria ser isto ou aquilo, ou que a filha deveria ser isto ou aquilo. Então é você que vai decidir se é verdade ou não. E mais ninguém pode decidir isso por si. Em relação ao é atual, é que imaginem, vocês até podem lá atrás ter sido essas pessoas, ou isso até corresponder à verdade lá atrás. Mas será que hoje corresponde à verdade? Por exemplo, eu se calhar lá atrás até podia ser preguiçosa, mas hoje eu sei que não sou preguiçosa. Não quer dizer que não haja dias de preguiça, dias de ronha, dias em que eu decido não fazer nada, mas depois, no outro dia, acabo por fazer, por exemplo. Então é isso, é verdade, é atual. Depois há outra que é eu quero manter. Ou seja, se esta crença não me faz sentido, não é atual, nem sequer é verdade, devo mantê-la. Ou seja, já não faz sentido manter esta crença, então eu abandono-a e tenho que substituí-la por outra coisa. No meu exemplo pessoal, se eu não sou preguiçosa, agora sou uma pessoa aqui, uma pessoa prática, uma pessoa que faz o que tem que fazer, sou uma pessoa que, de facto, às vezes adia, mas
há dias depois decide que tem que fazer as coisas e fala e consegue fazê-las, não é? Portanto, sinto-me hoje em dia uma pessoa determinada, uma pessoa que realmente gera o tempo da melhor forma, e há alturas em que não me apetece fazer uma determinada coisa ou não estou disponível para isso por algum motivo, então eu consigo aceitar, não é, que há dias de facto não são para fazer, em vez de pensar sou uma preguiçosa, sou um fracasso e deveria fazer diferente, e devia fazer logo, e devia fazer tudo o que me proponho. Não, vamos ser um pouco mais gentis, mais flexíveis connosco, por amor de Deus. Temos uma sociedade que está extremamente doente, que é extremamente crítica, exigente, à procura da perfeição. É assustador. Então temos que sair desse registro, pelo menos connosco. E darmos também o exemplo à nossa volta de não nos cobrarmos tanto, não sermos tão críticos, tão punitivos, tão severos connosco, parece que andamos com uma chibata a bater-nos nas costas, porque era isso que faziam lá atrás. Alguém estava sempre a apontar o dedo, fizeste mal, ou não fizeste bem, ou deverias ter feito diferente. Olha lá o que tu dizes, olha lá o que tu fizestes. Toda a vida tivemos isto. Na escola, seja com professores, com colegas, com amigos, com familiares, com quem quer que seja. Então, se no último episódio eu falei de autoestima, hoje é uma continuação, porque muitas pessoas, Paula, eu quero que fale mais sobre o tema da autoestima. Eu tenho N episódios do podcast a falar da autoestima. Provavelmente o título nem sempre é autoestima, assim, em letras garrafais, mas, por exemplo, a questão do contestar as crenças limitantes, se nós o fizermos e de facto conseguimos ter uma ideia clara de quem nós somos e de quem nós não somos, vamos ter mais autoestima. Mesmo este exemplo que eu dei, por exemplo, sim, o facto de eu nem sempre fazer as coisas que tenho para fazer naquela data em que eu me propus fazer aquilo, por exemplo, significa que eu tenho que ser preguiçosa, por exemplo, não é? Portanto, acabamos por gerir melhor as nossas emoções, gerir melhor as nossas expectativas, gerir melhor também os nossos fracassos. Às vezes é verdade, nós não fazemos, nós procrastinamos, nós erramos, nós às vezes prejudicamos-nos de certa forma. Então o que é que devemos fazer? Não é punir-nos e dizer, pois, não vale a pena eu tentar, não vale a pena eu criar objetivos, que eu sei que isto acontece. Com os meus clientes pergunto sempre, então vamos lá aqui a falar das resoluções do novo ano, quando estamos ali no mês de dezembro, e há pessoas que nem querem pensar nisso, porque depois vou criar expectativas e depois não cumpro, depois fico desiludida ou desiludida, ou depois fico frustrada ou frustrada. Eu sei disso, não é? Mas se não criarmos objetivos também não chegamos muito longe. Sejam objetivos pessoais, profissionais, o que seja. E atenção, podemos criar objetivos e sermos gentis nos objetivos, temos de ser realistas também e dizermos, ok, eu para o próximo ano gostaria de fazer isto que este ano não consegui, assim posso arrastar e transpor objetivos que eu tinha do ano passado para este, por exemplo, mas sempre com aquela gentileza e benevolência que eu falo, para termos autoestima, não é? Isto era o que eu gostaria de fazer, se eu não cumprir, transito para outro ano, ou então decido que aquilo já não é mais para mim, que aquele objetivo não faz sentido, ou redefino o objetivo, ou parto em objetivos mais pequeninos, por exemplo. Estão a perceber o que é que eu quero dizer? Então, sim, nós às vezes não fazemos aquilo que nos propomos fazer, nós às vezes erramos, falhamos, nem sempre somos as pessoas que gostaríamos de ser, nem sempre dizemos o que gostaríamos de dizer, nem sempre fazemos o que gostaríamos de ter feito, mas todos os dias temos a oportunidade de corrigir isso, de fazer diferente, de fazer melhor, de tentar, de mudar-nos. Eu acredito nisto. É mesmo, cada dia é uma folha em branco. Eu vejo muitas coisas assim. E volta e meia ver o meu pensamento crítico. E Paula, fizeste assim, não fizeste assado, devias ter feito assim, devias ter feito assado, e foste dizer aquilo, ou foste fazer daquela maneira. Então eu tenho, lá está, o tal discurso gentil e benevolente comigo, a tal autocompaixão, e digo, é verdade, não consegui. Às vezes eu falho. Assumo a derrota, nem sempre faço aquilo que me propus fazer, ou nem sempre faço aquilo que é correto, ou nem sempre meço bem as minhas palavras, às vezes magoo outras pessoas, por exemplo, com as minhas palavras. Então é falarmos connosco, moderarmos a nossa voz crítica, tomarmos decisões, repararmos os nossos comportamentos e palavras, se for possível, não é? Portanto, temos sempre a oportunidade de crescer, de fazer melhor, de mudar. Então, acima de tudo, hoje queria-vos dar aqui esta dinâmica. Entretanto, aproveito para dizer, para se irem preparando também psicologicamente, que vamos ter mais 2 episódios. Vou gravar apenas mais 2 episódios desta temporada e depois terminará esta segunda temporada da Psicologia de Bolso. Espero que tenham gostado até aqui. E entretanto vão acompanhando o meu trabalho nas minhas redes.
Tem o Paula Chocalhinho, seja o Facebook ou o Instagram, e tem também o meu blog, não sei se repararam, mas eu separei-o do meu site Paula Chocalhinho e agora está num canal próprio que se chama Pequenas Grandes Coisas em Nós. É o nome do meu blog, mas eu acho que vocês têm conseguido chegar até mim. Portanto, através do Paula Chocalhinho, encontram-me de certeza que sou única no mundo. Este nome é único. Obrigada por terem estado deste lado e vemos no próximo episódio. Boas reflexões!